Boa tarde, pessoal. Saudade de estar com vocês, né? Devido a tudo isso, a gente não pode. Então, essa tarde a gente vai ter o louvor, dessa vez, sem vocês aí, só nós aqui. Mas não quer dizer que a gente não pode louvar também junto, né? De coração. A gente aqui de casa tá morrendo de saudade de estar com vocês, já tá cansado de ficar em casa, mas a gente tem que ficar aí e curtir também esse período com a nossa família. Então, vamos louvar o Senhor? Fala de uma transformação que ocorre na nossa vida quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, as coisas começam a se tornar diferentes. A gente pode abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E as pessoas com quem a gente mais convive é a nossa família. Então eu queria te convidar, querido pai, querido filho, para que você abençoe e cante essa música em espírito de oração com a tua família. Vamos juntos louvar o Senhor, então? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, mas sempre ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E aí, galera, beleza? Não sei se você lembra, 2 semanas nós vimos que pela fé em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E no texto de hoje, o Paulo ele vai nos dizer que os Gálatas, por mais que eles tenham entendido isso, eles na verdade agora estavam voltando a viver a vida que eles tinham antes. Ou seja, de novo, eles estavam escolhendo viver como escravos ao invés de filhos de Deus. Então o texto de hoje ele mostra para nós toda a preocupação e a indignação de Paulo, mas também nos traz algumas coisas muito importantes para a nossa vida hoje, para que a gente também possa ter esse cuidado, para que a nossa nova vida ela seja realmente vivida em novidade e não conforme ao que a gente vivia antes. Por isso eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 4, dos versículos 8 até 20. Ali nós lemos assim: No passado, quando não conheceis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. E agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos tornei como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma aprovação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Essas palavras de Paulo, ele fala num contexto, por um lado, de sofrimento, porque ele estava sofrendo, né, ao saber que os cristãos da Galácia, eles estavam, na verdade, voltando à sua vida anterior, uma vida de escravidão, a partir da lei. E por outro lado, também a gente percebe nas palavras de Paulo que ele fala de uma certa forma
indignado com aquilo. Como é que pode eles quererem viver a vida anterior? Se a nova vida, na condição de filhos, traz tanta bênção para a vida deles. Então eu vou começar pelos últimos versículos, e você vai entender por quê. Lá no versículo 19, nós lemos que o Paulo está sofrendo, né, e ele até usa um exemplo bem prático, né, para a gente entender. Ele chama os Gálatas de filhos, né, então ele se coloca na condição de mãe, né, ou seja, uma relação de proximidade, uma relação de amor, de cuidado. E daí ele cita que ele está sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado neles. Olha que interessante. É claro que todo o parto, ele traz consigo as dores, ele traz consigo um sofrimento. Mas esse sofrimento, ele vai resultar em quê? Em alegria, quando a criança nascer. Então o Paulo está dizendo com essas palavras que, puxa, tudo o que está acontecendo pode trazer sofrimento, mas com um objetivo bem claro, que Cristo seja formado em vós. Então essa é a intenção, esse é o objetivo de Paulo. E por isso eu quero começar por esses versículos. O que é uma forma? Eu tenho aqui comigo um exemplo. Essa é uma forma de biscoito ou bolacha. Bom, essa discussão, biscoito ou bolacha, isso fica com vocês. Enfim, mas se eu colocar a massa dentro dessa forma e colocar para assar, depois de assado, né, vai... Depois de assado, se der tudo certo, né, vai vir um biscoito ou uma bolacha, não é mesmo? Isso é uma forma. E o Paulo ele usa essa palavra para dizer Cristo seja formado em vós. Na prática, o que Paulo quer dizer é que nós precisamos ter a forma de Cristo. Ou seja, Cristo precisa estar formado em nós. E é por esse motivo que Paulo, no texto de hoje, ele traz palavras que relembram aos Gálatas algumas coisas que são importantes para a vida deles, para que eles possam perceber que eles estavam indo por um caminho errado. Mas também mostrar para eles o que faz parte dessa forma. Então o objetivo principal de Paulo é fazer com que os Gálatas percebam que eles precisam ter a forma de Cristo. E o Paulo ele começa falando sobre uma das coisas que são necessárias para que nós tenhamos essa forma de Cristo em nós, né, que é o conhecimento. Mas como assim o conhecimento? Né? Nós, quando ouvimos essa palavra conhecimento, nós logo ligamos ao conhecimento teórico, um conhecimento abstrato. Né? Então, você provavelmente está aí estudando na tua casa, agora nesse período, né? Você está adquirindo conhecimento, você está se tornando conhecedor das matérias, né? Você faz as provas, você faz os testes para comprovar isso. Né? Então, esse é o conhecimento que você está adquirindo. Então, muitas vezes a gente liga o conhecimento a esse significado, né? Um significado mais abstrato, um significado mais teórico. Mas a Bíblia, quando ela fala de conhecimento, o conhecimento ele tem a ver com relacionamento. Conhecer é se relacionar. Isso nós já vemos lá em Gênesis, né, que Adão conheceu a Eva, ou seja, Adão ele teve uma relação com Eva. Um texto, por exemplo, que deixa isso um pouco mais claro para nós, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 68. Pedro ele é questionado se ele conhece Jesus. E o que Pedro responde, eu não o conheço. O que Pedro, na verdade, está querendo dizer é que ele não tinha comunhão com Jesus. Por quê? Porque se ele dissesse que ele conhecia, significava que ele tinha comunhão. E se ele tinha comunhão, então ele seria preso. Em outro texto, Mateus 7, 23, Jesus diz, eu nunca conheci vocês. Né? O que Jesus quer dizer com isso? De que aquelas pessoas elas não faziam parte do círculo de comunhão de Jesus. Né? Elas não faziam parte dos discípulos de Jesus. Então, por isso, Jesus não conhecia elas. E por que isso é tão importante quando a gente fala de ter a forma de Cristo? Porque nós precisamos entender que o conhecimento de Deus é um relacionamento com Deus. Por esse motivo que Paulo ele diz que até o momento que eles não conheciam a Deus, eles serviam a ídolos. Ou seja, o ser humano ele tem essa busca por querer se relacionar. E a idolatria é uma forma de relacionamento, né? Mas é um relacionamento de escravidão. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o ser humano busca num ídolo, né, num objeto, numa estátua ou alguma outra coisa qualquer, algo que ele possa controlar e algo que possa trazer benefícios para ele. Mas no fim das contas, o ídolo acaba tomando conta e controlando o ser humano.
E Paulo ele usa esse exemplo para dizer o quê? Bom, era assim até vocês conhecerem a Deus. Daí as coisas mudaram. Por quê? Porque, na verdade, a chave para entender essa questão do conhecimento relacional é o que Paulo escreve no versículo 9. O que ele diz ali? Que, na verdade, nós fomos conhecidos por Deus. Não foi uma busca nossa para conhecer a Deus, mas Deus deu o primeiro passo. Ele veio ao nosso encontro para se relacionar conosco. De que forma? Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo para ter esse relacionamento conosco. E a partir desse relacionamento, então, nós conhecemos a Deus e nos conhecemos. Então essa é a primeira questão que Paulo coloca, que é essencial para que nós tenhamos a forma de Cristo. Um conhecimento que não se limita a algo abstrato, a algo teórico, mas é um conhecimento relacional. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço a Ele. E isso vai totalmente contra ao que os Gálatas eles estavam querendo viver de novo, na vida antiga. Por quê? Porque eles queriam de novo viver a partir da lei. Isso fica claro também no versículo 9, né? Que Paulo diz que eles estavam voltando aos princípios elementares. Né? E ele diz depois que querem guardar dias, meses, tempos, épocas. Né? Esses princípios elementares é o sistema judaico, o sistema legalista, se assim a gente pode colocar. E também a questão das datas, por quê? Porque seguir as festividades, as datas, né, isso faz parte do judaísmo. Então eles, na verdade, eles estavam preferindo voltar a viver dessa forma do que viverem na condição de filhos de Deus, libertos, tendo a forma de Cristo. E isso faz com que Paulo ele se questione se tudo o que ele viveu, tudo o que ele levou para os Gálatas, se teve algum efeito. No versículo 11, temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente, em vão, convosco. Puxa, será que tudo aquilo que Paulo fez foi em vão? Será que isso agora, de repente, é tudo deixado de lado, é abandonado porque eles querem voltar à vida anterior? E Paulo ele entra então na segunda questão, que se nós vivemos a partir da forma de Jesus Cristo, formados nele, então os nossos relacionamentos, eles também mudam. Por isso que Paulo ele fala do relacionamento que ele tinha com os Gálatas. Né? No versículo 12 ele diz, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. O que Paulo ele quer dizer com isso? Que para pregar o Evangelho, para levar a verdade do Evangelho, ele se tornou como eles. Ele se inseriu na realidade, no contexto deles, para que o Evangelho não fosse apenas ouvido, mas para que ele fosse experimentado na vida deles. E por isso Paulo também pede para que eles sejam como Paulo. Mas o que ele quer dizer com isso? Aqui eu lembro de 1 Coríntios 11:1, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Se nós temos a forma de Cristo, então os nossos relacionamentos, a forma como a gente vive, tem isso como referência, Jesus Cristo. Então por isso que Paulo tem essa segurança em dizer para eles que eles sejam como ele. Por quê? Porque ele vive a partir de Cristo. As coisas que ele faz, as coisas que ele fala, são uma referência para apontar para Jesus Cristo. E daí Paulo relembra a eles a forma como eles trataram o Paulo quando ele esteve presente diante deles. E Paulo, quando esteve diante deles, Paulo estava enfermo. Né? Nós não sabemos exatamente qual é a enfermidade. Né? Muitos autores eles dizem que essa enfermidade ela tinha a ver com algum problema nos olhos de Paulo, né? A ponto de deixar ele desfigurado. Né? E daí o Paulo ele deixa claro que, mesmo nessa condição, estando enfermo, eles não fizeram mal a ele, eles não o desprezaram e não o rejeitaram. Mas, pelo contrário, eles o aceitaram, eles o receberam como se fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Jesus Cristo. Aqui o que está por trás é o que Jesus disse lá em Mateus 10:40. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, Paulo, por ser o portador da verdade do Evangelho, ele é recebido pelos Gálatas como sendo o próprio Cristo, como sendo um anjo, ou seja, um mensageiro, um enviado de Deus. E uma marca da mudança de relacionamento que nós vemos na vida dos Gálatas é o que Paulo ele testemunha. Qual que é o testemunho dele? De que se fosse possível, os Gálatas teriam arrancado os próprios olhos para dar os seus olhos para o Paulo. Isso nos lembra a essência da obra de salvação de Jesus Cristo, que é o amor sacrificial. Os Gálatas eles estavam dispostos
a sacrificar seus próprios olhos para que Paulo pudesse ser curado. Essa marca nós precisamos ter nos nossos relacionamentos, de um amor sacrificial. Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo ele não deu apenas os seus olhos por nós, ele deu a sua vida por nós. Por isso que nós precisamos olhar de forma diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós queremos ter a forma de Cristo em nós, nós precisamos nos relacionar em amor com o nosso próximo. E a última coisa que Paulo coloca, que é essencial para que nós tenhamos a forma de Cristo em nós, é a verdade. E aqui chama muita atenção, porque Paulo, que foi recebido como um anjo do Senhor, como o próprio Cristo, quando proclama a verdade para os Gálatas, ele se torna inimigo deles. Isso nós lemos no versículo 16. Será que eu me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqui chama atenção porque Paulo, ao proclamar a verdade que foi necessária para corrigir diante do caminho que eles estavam tomando de volta à vida anterior, agora se torna um inimigo. E quantas vezes na nossa vida nós agimos assim? Quantas vezes pessoas vêm chamar a nossa atenção, vêm dizer palavras que servem para nos corrigir, e nós excluímos essas pessoas, nós deixamos essas pessoas de lado. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, mas também ela nos corrige. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Você consegue perceber isso? A verdade da palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, mas também ela nos corrige. E para que nós tenhamos a forma de Cristo, nós precisamos viver a partir da verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Só que na prática, a dificuldade que os Gálatas tiveram é uma dificuldade que nós temos hoje. Porque nós também muitas vezes usamos um filtro meio que de forma inconsciente quando nós ouvimos uma bronca, quando nós ouvimos uma chamada de atenção. Pense de forma bem prática. Talvez você nunca tenha feito isso, mas eu, na minha adolescência, eu fiz muitas vezes. Quando eu ia levar uma bronca da minha mãe, o que acontecia? Parece que tinha uma chave na minha cabeça que tipo ficava um silêncio total e a minha mãe ficava falando e eu daí deixava ela terminar de falar, virava as costas e estava de novo fazendo o que não era para fazer. Ou seja, nós temos um filtro que nos faz ouvir só o que a gente quer ouvir, sabe? Esse é um problema que nós temos. E daí o que acontece é que quando a palavra de Deus ela vem para nos corrigir, a gente tipo fica machucado, a gente fica ressentido, e a gente fica com esses pensamentos, puxa, mas Deus, ele só quer disciplinar, ele só quer castigar mesmo, mas por que tem que ser assim? Só que, gente, a gente precisa entender que a verdade é a verdade. E muitas vezes a verdade ela vai mostrar situações e coisas na nossa vida que precisam de correção. E por esse motivo que Paulo lhe cita os falsos mestres. Porque os falsos mestres eles estavam fazendo justamente o contrário. O que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo hipócritas, eles estavam mentindo, eles estavam bajulando e passando a mão na cabeça para que eles fossem conquistados de novo para o judaísmo e eles agora abandonassem o evangelho. Ou seja, os falsos mestres estavam agradando com suas palavras os Gálatas para que eles abandonassem o evangelho. Se nós conseguirmos entender que conhecer a Deus é se relacionar com Ele, e a partir do momento que nós nos relacionamos com Ele, nós conhecemos a sua vontade, então a nossa forma de viver ela será diferente, no qual a marca do amor, esse amor sacrificial, ficará evidente nos nossos relacionamentos. Porque nós entendemos que a nossa vida é um reflexo do caráter de Jesus. Mas para isso nós precisamos viver a partir da verdade. É a verdade que vem para nos ensinar, verdade que vem para nos orientar, para nos instruir, mas também para nos corrigir. E você? Quer que Jesus Cristo seja formado em você? Busque esse relacionamento diário com o Senhor. Ame o teu próximo e viva a partir da verdade. Assim você viverá a partir da forma certa, que é Jesus Cristo. Eu quero terminar com outro versículo bem conhecido, para você levar para a tua semana. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis à forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você possa ter a forma certa, que é a forma de Jesus Cristo. Que assim você possa ser uma referência, que as tuas atitudes, que a tua vida possa apontar para Jesus Cristo. E que assim você possa ser uma bênção na vida de todas as pessoas que estão ao teu redor. É isso aí, galera. Essa é a mensagem para hoje. Que essa palavra possa falar contigo, que ela possa te fortalecer e que logo esse período ele possa passar, que a gente possa de novo se encontrar pessoalmente, que a gente possa louvar o Senhor junto, que a gente possa jogar um futebol junto, jogar um vôlei, né? Que a gente possa ter esses momentos agradáveis que a gente tem a cada sábado à tarde. Né? Enquanto esse tempo não chega, né? Sintam-se abraçados, né? E estamos com muitas saudades de vocês. Uma boa semana para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.